Olá, continuando o capítulo 1 do livro 6, a gente continua daquela pergunta, né? Em Hebreus 4:12, por que você acha que é importante usar as escrituras ao falar de Jesus? Vamos ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, não basta a gente apenas falar de Cristo, se a gente não usa a palavra de Deus. É vã a nossa fala, praticamente. Não que a gente não possa falar de outra forma, mas a única coisa que a gente vê que surte efeito durante a nossa pregação, durante a nossa exposição da palavra para alguém, é quando a gente fala o que a palavra de Deus diz. Porque aqui diz que ela é eficaz, ela é mais cortante que faca de dois gumes. Ela penetra dividindo alma e espírito. Então, se você quer atingir o coração de alguém, estude com amor a palavra de Deus e aprenda a palavra de Deus, para que você saiba utilizar a palavra de Deus como ela é, sem mudá-la. Porque essa palavra é que vai surtir efeito no coração dessa pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz para não só para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, mas atingir ali no coração da pessoa, onde somente a palavra de Deus consegue atingir um coração duro. Somente a palavra de Deus por meio de Cristo Jesus. Então vamos agora verificar algumas frases. Eu vou ler uns textos bíblicos e em seguida vamos ver se você acha que as frases são verdadeiras ou falsas. Voltando àquela questão, então é o seguinte: eu vou ler, tá? Um versículo. Depois eu vou falar o que ele significa. E você vai dizer para mim se eu falei para vocês verdadeiro, o que eu falei foi verdadeiro, o que ele significa, ou não significa aquilo que eu falei, é falso. Tá certo? Então eu vou de um por um. Eu vou primeiro ler o verdadeiro, tá? Aí depois eu vou falar o que significa. Você que vai decidir se é falso ou se é verdadeiro. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Agora eu vou ler o que está escrito aqui. Podemos confiar em nossos sentimentos com respeito a assuntos espirituais. Verdadeiro ou falso esse significado que eu li? Eu penso que seja falso. Marcos 8:36-37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Agora eu vou ler o que está escrito aqui. Nada é mais importante que a verdade espiritual. Verdadeiro ou falso? Para mim é verdadeiro. Nada é mais importante que a verdade espiritual, porque é nela que a pessoa vai viver com Cristo eternamente ou vai para o inferno e morrer eternamente. De lá não vai sair mais. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Vou ler agora o que está escrito aqui. Qualquer pessoa pode aprender um pouquinho sobre Deus apenas observando a terra e o céu? Verdadeiro, porque é isso. A pessoa, eu nunca ouvi falar de Deus, ouviu sim. Só dela olhar para o céu e para a terra, da grandeza de sua magnitude, ela já sabe que Deus existe. Então ela é indesculpável só dela ver a grandeza de Deus. Ela mesmo nega porque não quer se entregar ao Salvador Jesus Cristo, Deus Filho. Romanos 3:23.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou ler agora aqui. Poucas pessoas nesse mundo não têm pecado. Falso, porque todos pecaram, exceto o Filho de Deus, o próprio Deus Filho. Então é falsa. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vou ler aqui. Deus pode ser ignorado sem mais consequências? Verdadeiro ou falso? Nem precisa dizer, né? Falso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai chamar papai, mamãe. Nós, como somos cristãos reformados, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que cada um vai prestar conta de si próprio a Deus. Se aceitou Cristo, vai ter um advogado. Se obedeceu a Cristo, vai ter um advogado no céu. Se não obedeceu a Cristo Jesus, vai dar com a cara na parede, vai para o inferno e lá vai lembrar que sabia disso, que é por meio somente de Cristo que nós podemos ter a salvação. E não basta só crer em Cristo, tem que obedecê-lo, tem que suplicar para Ele, para que Ele mude o nosso coração, para que a gente possa ter um coração obediente. Então, o último, você vai pegar seu caderninho e vai escrever o nome das pessoas que mais você gostaria de falar de Jesus. A partir de hoje, passe a orar por elas. Peça a Cristo para que leve a palavra para elas, ou por meio de você, ou por meio de alguém. Ore por elas, pense nelas. Pense como você pode agir quando estiver com elas, com a graça do Senhor Jesus. Fique atento para as oportunidades, levando sempre Deus para as pessoas, porque esse mundo, ele já tem um fim. E o povo sofre porque não obedece a Deus. E as pessoas que a gente conhece sofrem porque não se entregam a Cristo Jesus e não o obedecem. Nós sabemos disso. A felicidade verdadeira está em agradar e servir a Cristo Jesus. Então, comecemos a orar pelas pessoas que nós queremos que Deus as alcance. Um beijão, até a próxima! Aí nós vamos para o capítulo 2. Um beijão, meninas! Oi, boa noite! Estamos entrando no capítulo 2, discipulado, do livro 6. O que você entende com a palavra discipulado? Discipulado, ela se refere à ajuda aos novos cristãos, aos novos crentes, em sua vida cristã, a crescer e alcançar a maturidade espiritual. Isso é uma responsabilidade de todo cristão já antigo. Todos nós que já temos um pouco de tempo, um tempo a mais, justamente necessário para que nos permite conhecer melhor o Evangelho, temos a obrigação e a responsabilidade de ensinar o Evangelho aos novos cristãos. Isso se chama discipulado. Sempre alguma pessoa novata vai precisar de nossa ajuda. Será que nós estamos preparados para discipular aquelas pessoas novas na fé? Então vamos ler agora Mateus 10, 29 e 31, a respeito do valor que Deus atribui a cada indivíduo. O que ele diz sobre isso? Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então aqui nós vemos que Deus, ele conhece cada ser humano, principalmente aqueles que o servem, desde os novatos até os mais antigos na fé nele.
Então, aqui nos mostra a importância de todos nós. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é maior que o outro, mas todos são servos de Cristo e trabalham pelo reino do Senhor. Vamos para a questão 2. Em 1 Coríntios 4, 14 e 15, por que Paulo se sentia pessoalmente responsável pelos coríntios? Vamos ler. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos ademoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, Paulo se sentia responsável pelos coríntios, porque ele gerou a estes cristãos em Cristo Jesus. Ele era responsável pela ademoestação e ensino a estes cristãos. O que Paulo pede aos coríntios em 1 Coríntios 11, 1? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele pede que nós sejamos igualmente ao nosso Senhor, que nós obedeçamos ao Deus Pai, a Ele, Deus Filho e ao Espírito Santo. Conheçamos a sua palavra e andemos em obediência a tudo que Ele nos ensinou na sua santa palavra, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Assim como Paulo e todos os apóstolos, todos os cristãos verdadeiros sempre fizeram. A verdadeira igreja sempre anda como Cristo andou. Agora a gente vai para Colossenses 1:9. O que era pedido a Paulo em favor de Colossenses? Vamos ler. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então a pergunta é: qual era o pedido de Paulo em favor deles? O pedido de Paulo em favor dele era para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Cristo, da sabedoria e do entendimento. Porque sem isso, nós não temos condições nem de ler, nem de entender e interpretar corretamente a palavra do Senhor, muito menos de exercer a sua vontade. E isso quem nos dá é somente Jesus Cristo por meio das orações e intercessão do seu Espírito Santo. Então, qual a diferença de nós para o mundão aí? O mundão acredita que pode sim fazer todas as coisas que eles, entre aspas, acham que são boas sem precisar de Deus. Então eles acham que as suas obras são boas o suficiente e que Deus não necessita, entre aspas, que para ele atrapalhar a vida deles, já que eles já se acham bons, às vezes até mais bons que Deus. A descrição que Paulo faz das suas orações serve como excelente modelo para as nossas intercessões. Vamos ver as passagens de Efésios 1, 15 e 19, 3, 14 e 19, Filipenses 1, 3, 6, 1, 9 a 11 e Colossenses 1, 9 a 12. Vamos ver os exemplos dele, que nós podemos também imitá-lo quando a gente orar uns pelos outros. Efésios 1, 15 e 19. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda ensino de sabedoria e de revelação
no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o que você vê Paulo orando pelos seus irmãos? Por aquele a quem ele levou o evangelho e aqueles que andam no caminho do Senhor. Ele ora para que as graças do Senhor transbordem sobre a vida do povo de Deus. Não somente sabedoria, mas em pleno conhecimento de Cristo, para que aqueles santos sejam iluminados e os corações, e eles entendam a esperança do chamamento que Cristo operou neles, e a riqueza da glória e da herança que eles têm em Cristo, e a suprema grandeza de Deus. Então, esta mesma oração nós devemos fazer pelos nossos irmãos, desde os mais novinhos aos mais antigos. Compreendamos os seus desígnios para nós como Igreja Santa e imaculada diante do Rei dos Reis e do Cordeiro Santo que morreu por nós. Nós precisamos entender muitas coisas, principalmente as nossas funções. A nossa igreja não pode andar cega, perdida, vagueando, pois Deus nos alerta na sua palavra, principalmente Apocalipse, que nós devemos ser uma igreja quente, uma igreja que busca fervorosamente a palavra do Senhor, como os bereanos, busca ver a verdade, sempre procurando ler nas Escrituras, e busca executar e agir conforme o que agrada a Deus. Em Efésios 3, 14 e 19, vamos ler. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos orar para que toda a igreja do Senhor, nesta terra, hoje, amanhã e sempre, sejam cheias da graça de Deus, como a gente já viu na leitura anterior de Efésios 1, 15 e 19. Vamos ver agora Filipenses 1, 3, 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele pede para que Deus prepare os santos do Senhor, os cristãos, para que estejam preparados com a vinda do Senhor, para que sejam cheios da graça de Deus e possam andar em uníssono com aquilo que o Senhor determinou em sua palavra para todos nós. Sempre ele andava orando e fazendo súplicas por todos os cristãos nas orações dele, para que a gente possa saber a nossa função e o porquê de nosso chamamento em Cristo, e assim também cooperarmos uns com os outros para o progresso do Evangelho.
porque os dias são maus, o tempo é curto, e cada dia que passa, mais as portas está o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vê que o Senhor, ele ora para que o Senhor complete a obra em nós, em todos nós, tá? Então aí a gente vai para Colossenses 1, 9 e 12. Primeiro Filipenses 1, 9 e 11. E também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Colossenses 1, 9 e 12. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, a gente tem que procurar orar pelos nossos irmãos, tanto para que eles conheçam a palavra do Senhor, e eles entendam o caminho de Deus, mas também dar graças quando a gente que tem crescido no conhecimento de Cristo, que tem permanecido em Cristo e tem sido edificada e cheio e tem se enchido da graça do Senhor. E a gente precisa agradecer a Deus quando Deus, através de nossas orações e pela sua santa vontade, ele vem fazer com que as pessoas possam ser atuantes no meio cristão, possam ter responsabilidade do seu cristianismo e começar a tomar nas suas mãos as ordens e a obediência a Cristo que ele nos ordenou, de andarmos como ele quer que a gente ande, na luz. Aí a gente acaba esse e vai para a pergunta 5. Continuando, em Colossenses 1, 28, qual era o alvo de Paulo a ensinar outros sobre Jesus? Vamos ver o alvo de Paulo, que deve ser o mesmo alvo nosso. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, qual era o alvo de Paulo? Era preparar homens de acordo com a perfeita e santa vontade do Senhor e ajudá-los aquilo que fosse necessário, porque como ele recebeu de graça e foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim também ele foi ensinado a ensinar os outros, para que todos pudessem crescer juntos e servir a Cristo na busca da perfeição e da santidade que Cristo desejava. Vamos ver agora como é que Paulo descreveu os seus ensinamentos aos Tessalonicenses e o modo que ele ensinou a viver a vida cristã. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nós tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Então aqui ele mostra como é que ele ensinava os Tessalonicenses. Ele ensinava com amor, como se fosse a própria mãe ou pai daquelas pessoas.
para que eles pudessem crescer em Cristo e saber que eram muito amados por Deus, primeiramente, e pelos próprios apóstolos que entregavam a sua vida para que a igreja fosse edificada. Vamos ver algumas frases e a gente vai marcar a gente vai ver qual que reflete corretamente o que 1 Tessalonicenses 2, 10, 12 diz. Vou ler primeiro o que diz o 1 Tessalonicenses 2, 10, 12. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e ademoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos ver o que significa isso. Você acha que é a letra A? O estilo de vida de Paulo e de seus colaboradores era um bom exemplo da verdadeira vida cristã? É lógico que sim, mas vamos ver se essa é a mais correta. A atitude de Paulo para com os Tessalonicenses era baseada em seu entendimento do propósito final de Deus para eles? Sim. Vamos ver a próxima. Paulo sabia que os Tessalonicenses observavam o seu estilo de vida? Paulo se esforçou para ajudar os Tessalonicenses a centrar sua vida em Deus? Também está correta. Mas vamos ver a que mais se parece com o que nós lemos. Ao meu ver, a mais correta que está relacionada a essa parte é que Paulo se esforçou para ajudar os Tessalonicenses a centrar sua vida em Deus. Se esforçou sobremaneiramente, tá? Então vamos agora para 1 Tessalonicenses 2,13. De que modo esses reagiram à palavra de Deus? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, os que credes. Então, vamos ver de que modo os Tessalonicenses reagiram à palavra de Deus. Eles aceitaram e receberam a palavra de Deus por ser palavra de Deus mesmo. E como em verdade é a palavra de Deus, então isso mostrava que Deus estava operando verdadeiramente nos Tessalonicenses, porque eles receberam de braços abertos a palavra de Deus. E isso só quem pode operar em nós, esse aceite a Cristo Jesus como Deus Filho, a Santíssima Trindade e a palavra de Deus como perfeita e verdadeira. A palavra de Deus é só em quem o Espírito Santo trabalha. As pessoas que recusam a ouvir a palavra de Deus, elas ainda não foram tocadas pelo Espírito Santo. Portanto, ainda não são salvas, porque as suas obras e suas ações, as suas obras demonstram se foram realmente alcançadas pelo Espírito Santo. Então agora vamos para 1 Tessalonicenses 3,5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, qual era a motivação para a preocupação de Paulo pelos Tessalonicenses? Ele tinha medo que os Tessalonicenses fossem fracos e não tivessem resistido às provações do tentador, e eles se tornassem inúteis na ação da fé deles, né? Que o que mostra é se estão inoperantes ou não. Uma igreja inoperante em todas as áreas cristãs, ela demonstra que está passando por algum problema, e era esse medo que Paulo tinha. Agora vamos para Timóteo 1,
1 Timóteo 4,12. Em quais áreas Paulo diz que Timóteo deveria estabelecer o exemplo para o crente? Vamos ver? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Onde é que Paulo tinha que dar exemplo? Onde é que Paulo diz a Timóteo que ele deveria dar exemplo? Na palavra, no proceder, no amor, na fé e na pureza, que é a santidade, tá? Está ligada à santidade. O que Paulo diz a Timóteo que ele deveria procurar? Em 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, ele tem que buscar todas aquelas características que agradam a Deus, que é justiça, ser piedoso, fé em Cristo, praticar o amor, ser constante, a constância nas ações e procurar a mansidão. Isso é tão sério, gente, procurarmos a mansidão. É difícil, mas temos que ser como Deus nos mandou ser. Em 2 Timóteo 1,3, vou ler. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. O que nós aprendemos aí sobre a preocupação de Paulo por Timóteo? Ele queria que Timóteo crescesse na graça de Deus. Então ele orava constantemente noite e dia, não só por Timóteo, como por todos os cristãos que ele havia levado a palavra e por onde havia se espalhado o evangelho, para que todos pudessem crescer na fé, principalmente Timóteo. E agora, em 2 Timóteo 3, 10, 11, o que Timóteo sabia sobre Paulo? Vamos ver o que Timóteo sabia sobre Paulo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, aqui, ele está mostrando ao Timóteo que, assim como ele procedia como agradava a Cristo, Timóteo tinha que olhar. Timóteo conhecia bem o seu procedimento, o procedimento de Paulo. E ele deveria sempre lembrar das suas ações, das suas obras, para que ele se lembrasse de como deveria ser os cristãos e a maneira como deveriam agir, como Jesus tinha ensinado a eles, os apóstolos, e no caso ele, Paulo. Por último, pense em alguém que você gostaria de ajudar no crescimento cristão. Ore por essa pessoa ou essas pessoas. E o que você pode pensar que você poderia fazer para estimular melhor o crescimento dessas pessoas? Quem seria essa pessoa? Quem seriam essas pessoas? Eu já tenho uma delas que eu vou começar a orar e vou fazer esse trabalho. Estar mais com essa pessoa poderia ser isso? Você pode estar mais com ela? Que tal se encontrarem para estudar a Bíblia junto? Esse programa de estudo pode ajudar. Você poderá levar essa pessoa quando você pode levar esse estudo às pessoas que você for falar de Cristo, ou quando você for visitar novos cristãos. Faça então no seu caderninho resumo
de como você deseja ajudar o cristão novo que você escolheu ou outra pessoa, e como é que você vai executar esse seu planejamento de instruí-lo na palavra de Deus. Por exemplo, eu fiz esse trabalho aqui, o Senhor já havia posto no meu coração, não para esse grupo, mas para outros grupos, e acabou sendo um trabalho feito para esse grupo. Então, se tem alguém que está acompanhando isso, só basta você tentar rever de novo os áudios e reaprender, comprar os livrinhos que eu já disse, que vende na Editora Cultura Cristã. O curso discipulado são 6 livros, e você pode fazer um resumo em uma página ou 6 páginas de tudo aquilo que você achou importante, com tópicos que você deva ensinar devagarzinho para as pessoas que você está discipulando. Porque para isso Deus chamou todos os cristãos. Seja o seu filho, as suas crianças. No caso, se for criança, você pode adaptar. E para qualquer idade você também pode adaptar. Então, nós somos responsáveis pelas pessoas ao nosso redor. E aí você anota aí o que você vai fazer exatamente de acordo com o que você tem estudado. Então, na próxima aula a gente se encontra para começar o capítulo 3 e prosseguirmos até terminarmos o último livro. Tá bom? Beijão, até a próxima!